que acontece? Nessa fase né, praticamente o projeto, o arranjo geral da instrumentação, né, somente nos blocos 13, 14, 19 e 20, que são os blocos chaves aí, mas depois instrumentamos também, né, tinha o 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20. Nós melhoramos a instrumentação, né, instalando então esses extensômetros. Só que como o bloco, né, já estava sendo alteado, o que nós fizemos? Nós instalamos uma base, né, para ter a cabeça do instrumento. Primeiro, claro, foi feita a sondagem, e depois essa base ela tinha uma ferragem, né, devidamente chumbada ao próprio concreto do contraforte, para garantir, e funcionou realmente muito bem. E nesses furos nós instalamos extensômetros com 3 hastes, como a gente vai mostrar, né, no slide seguinte. Mas aqui já é um detalhe da automação da instrumentação, que cabeça do extensor. Isso já foi feito a partir de 2004, exato. Mas no seguinte... aqui vocês podem observar, está vendo? Pode. Aqui, né, mostra a elevação 40, né, a elevação 20, né? Aqui está mostrando algo entre 19,50 e 22, o nível da chaveta de concreto. Então nós instalamos extensômetros, né, com uma haste mais profunda, uma haste logo abaixo da chaveta, outra logo acima, e passamos a acompanhar o quê? Os deslocamentos, né, ao longo do tempo. O que nós aprendemos? Que realmente, né, durante a escavação das chavetas, né, tá vendo? Esse trecho foi durante a escavação das chavetas, mas justamente devido a essa intensificação dos deslocamentos, em seguida, né, tinha recomendação para concretar e injetar, né? Na verdade, essas chavetas foram injetadas. Foram deixadas tubos com 30 centímetros para concretagem até o topo, e depois essas chavetas eram injetadas ainda, mostrando uma tendência, né, já rapidamente de estabilização dos deslocamentos. Esse recalque ele sucedeu devido à escavação das chavetas. Aí você tem, para quem não está a ver na imagem, às vezes estamos a falar de 4 milímetros e meio. Aqui, vocês podem ver aqui deformações em milímetros, não é? Isso. Mas um gráfico muito coerente, não é? Tem uma aceleração e depois uma estabilização. Curiosidade aqui, este gráfico era feito à mão? Você tirava o dado e você fazia a plotagem do gráfico à mão? Não, em água vermelha, o André, nós, pra você ter uma ideia, que foi anterior a isso aí, né? Nós, para acompanhar subpressões na fundação das estruturas de concreto, e também, né, da barragem de terra, mas principalmente no concreto, nós criamos uns painéis com papel milimetrado, onde foi desenhado manualmente a seção da barragem, a fundação, a locação dos piezômetros, e a gente acompanhava com alfinetes, entendeu? Fazia leitura no campo com alfinete. Legal. Para saber, e comparando com os valores de controle. Entendeu? Então você está plotando o gráfico. Cara. Isto que você fala aqui, às vezes, em vez de estar no Excel, é uma baita ideia, porque tu estás no campo, já tens a tua planilha, e já pões ali, é mais gráfico, dá 10, já está escalado. Uma interatividade maior, né? Agora, uma outra curiosidade. Aqui nós tivemos aproximadamente 2-3 milímetros em questão de 15 dias, aproximadamente. Tá. Vamos falar aqui entre 15 e 30 dias. Qual que era a frequência de leitura desses instrumentos nessa época? Assim, a grosso modo, tinham leituras semanais? Não. Nessa época aí, eu acho que nós tínhamos pelo menos umas 2 leituras por dia. Ótimo, legal. As leituras eram manuais ainda, realmente, né? Elas são feitas com relógio comparador, mas eram pelo menos umas 2 leituras por dia, ou pelo menos a gente observa, né? O gráfico muito bem plotado, ele tem um nível de detalhe bacana. Que para a época... Mas essa plotagem, João, já lá no caso de Itaipu, elas já foram feitas com computador, né? Sim. Na época, o primeiro computador era o IBM 1130 lá em São Carlos, né? Mas aí logo depois eles já tinham computadores melhores, onde a plotagem, nós sempre que chegávamos na obra de Itaipu, a gente recebia 2 relatórios, né, com quase 3 centímetros de espessura, assim. Um era feito pelo pessoal do concreto, né, com a instrumentação do concreto, né? Pêndulo,
todos os termômetros, stream meter, joint meter, Peso, etc. uhum. E o outro era feito pelo pessoal da geologia, que era toda a parte de fundação. Eram os tensômetros, né, vazão, subpressão. Eram 2 relatórios feitos. Você tem um mais estrutural e você tem um mais geológico, mas também... Mas a gente recebia, né, eu ia para a obra, na obra, né, durante o período, eu passava lá uma semana fazendo, durante uns 3 dias, inspeções de campo e depois analisando esses dados para emitir um relatório preliminar, que a gente chamava. Mas eu já recebia tudo plotado. Tinha já um computador que criava esses gráficos era tipo de 1 a 3. Eram todos plotados no início, né? Passou para 3, depois foi melhorando ao longo do tempo aí.